Oi, pessoal, vamos para a segunda aula de evolução e nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre o que a filogenia representa. Bom, basicamente a filogenia representa ancestralidade comum. Então, quando a gente olha, por exemplo, um diagrama como esse daqui, a gente está vendo que humanos e camundongos compartilham um ancestral comum mais recente entre eles do que com um lagarto, por exemplo, que por sua vez compartilha um ancestral comum mais recente com esses mamíferos aqui do que com um sapo, por exemplo, tá certo? Isso que a gente viu nas primeiras aulas, certo? Então, tanto faz representar isso dessa forma como dessa forma, a gente simplesmente rodou os galhos, mas na verdade as relações de parentesco são as mesmas, ou seja, os ancestrais comuns mais recentes são os mesmos. Isso daí é o pensamento filogenético, né? Essa visão de filogenia é o que a gente tem como pensamento filogenético. Mas o que a gente quer dizer? Quando a gente tem esse tracinho aqui, conectando esses tracinhos, conectando as diferentes espécies, o que a gente está querendo dizer? O que está representado aqui por esses tracinhos? É isso que a gente vai ver agora. Bom, vamos imaginar primeiro uma espécie qualquer, uma espécie de planta, por exemplo. Aqui nós temos os parentais, a geração dos pais, né? E aqui a gente tem os descendentes. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a gente vê que esse indivíduo aqui e esse indivíduo aqui, eles cruzaram e tiveram esse descendente aqui, ou seja, esse indivíduo tem material genético dos dois pais, tá? Então, essa setinha está indicando exatamente o fluxo desse material genético entre indivíduos de gerações diferentes. E aí a gente tem, então, essa geração 2 aqui, todos esses indivíduos descendentes desses indivíduos da primeira geração. Bom, se a gente expandir isso para um conjunto grande de indivíduos, tá? E por mais gerações, a gente vai ter um esquema como esse daqui. Primeira geração, segunda, terceira, quarta, certo? Os vários indivíduos e seus vários descendentes. E aqui esses tracinhos estão representando aquelas setas, ou seja, aquele fluxo de informação genética de uma geração para outra, através da hereditariedade. Bom, se a gente pegar isso e eliminar o desenho das plantas aqui, por exemplo, o que vai sobrar vão ser esses tracinhos aqui, que representam exatamente essas conexões de fluxo de genes de uma geração para outra. Então ficaria de uma forma simplificada desse jeito aqui. Agora, claro, isso daqui nós estamos falando de alguns indivíduos dessa espécie, mas se a gente falar de muitos indivíduos, o que vai acontecer? Ou se falar também de muitas gerações, nós vamos ter um desenho parecido com esse daqui, ó. Nós vamos ter vários indivíduos, dezenas ou centenas ou milhares de indivíduos que vão transmitir seus genes para a próxima geração ao longo do tempo, tá certo? Se a gente olhar para a espécie, se a gente pegar todos os indivíduos de uma determinada espécie, todos que existem num determinado momento, a gente vai ver um negócio assim, ó. Então, nesse momento aqui no passado, esses aqui são todos os indivíduos daquela espécie deixando genes para a próxima geração. Talvez nem todos deixem, mas isso não importa, né? Muitos vão deixar. E aí isso vai andando ao longo do tempo, tá certo? Então, quando a gente desenha uma filogenia, ela representa exatamente isso, ela representa esse fluxo de informação genética através das gerações com o tempo. Quando tem especiação, quando há divergência, aí cada uma desses conjuntos de indivíduos vão tomar caminhos diferentes e vão ficar isolados reprodutivamente uns dos outros. E aí você vai ter conjuntos diferentes de indivíduos tomando o seu caminho próprio, tá certo? Então, quando a gente tem, por exemplo, né, essas 4 espécies aqui no presente, elas são descendentes de ancestrais comuns até um único ancestral comum aqui no passado, né? Algumas espécies se extinguiram, né? Essas pontas aqui, por exemplo, estão extintas, são linhagens que se extinguiram por alguma razão, e outras chegaram até o presente. A, B, C e D chegaram até o presente, que são as espécies descendentes daquela espécie ancestral. Quando a gente desenha um cladograma, né, uma árvore, uma filogenia, a gente está representando graficamente, os tracinhos representam graficamente isso daqui que nós acabamos de ver. A gente pode desenhar as árvores de várias maneiras, de vários estilos. Não existe uma atribuição de alguma coisa específica para o tipo de árvore. Então, tanto faz, eu posso desenhar ela de forma diagonal virada para cima, posso virar para baixo, posso deixar de lado, tanto na diagonal, posso colocar formas retangulares. Isso é uma questão de estilo de desenho, tá? No fundo, tudo isso está representando a mesma coisa. Posso colocar num formato circular, por exemplo, tá certo? Desde que as relações entre os grupos sejam as mesmas, ou seja, C e D estejam juntos, depois B e depois A, então C e D mais próximos, depois mais próximos de B e depois A, em todas essas árvores a gente tem essas mesmas relações. Então, no fundo, essas árvores representam a mesma coisa, mas com estilos diferentes.
A circular, ela é mais difícil de entender, né? Eu, pelo menos, tenho mais dificuldade de enxergar o que eu estou enxergando nas outras, a relação de parentesco. Se a gente fizer uma forcinha, a gente vê que C e D têm um ancestral comum mais recente entre si do que com B, por exemplo, que tem um ancestral comum mais recente com C e D do que ele tem com A, e aqui está a raiz dessa árvore, né? Essa árvore circular, apesar de ser meio estranha, ela é muito útil para quando a gente tem muitas espécies. Então aqui, por exemplo, uma filogenia de borboletas, que são centenas de espécies, se a gente fosse desenhar isso, né, de uma forma quadrada ou retangular ou diagonal, como aquela lá de cima, a gente teria que ocupar várias páginas. Então a gente consegue colocar tudo numa mesma página, nessa forma radial, que é essa árvore aqui. Bom, o que acontece, né? A gente sabe que a gente pode girar os ramos de uma filogenia, que isso não vai alterar nada. Então, essa filogenia aqui, por exemplo, se a gente girar esse ramo aqui, A vai vir para o lado de cá e esse outro conjunto B, C e D vai para o lado de lá. Mas as relações continuam as mesmas. CD mais próximos, B mais próximo de CD e A, irmão de todo mundo. Mesma coisa aqui, certo? Aqui, se eu rodar, por exemplo, né, eu posso rodar aqui, o que vai acontecer? B que estava aqui vai vir para o lado de cá e C e D vai para o outro lado. E se eu rodar C e D aqui, fica assim, ó, D fica do lado de cá e C do lado de cá. Então esses giros não está mudando nada, porque nós não estamos mudando os ancestrais comuns mais recentes. Tá certo? Então é muito importante que vocês visualizem isso espacialmente, que vocês consigam enxergar essas árvores no espaço. Aqui, por exemplo, se a gente pegar essa árvore aqui e rodar todos os galhos, a gente vai ter isso daqui, ó. O que é a mesma coisa. Por quê? Esse ancestral comum mais recente 1 de A e B, ele está aqui, ó, é o mesmo ancestral comum. Esse daqui, ó, que é o 2 que conecta C com AB, está aqui, o 2 que conecta C com AB. O 3 que conecta D e E também está aqui, e o 4 que conecta 3 com 2 está aqui, o 4 que conecta 3 com 2. Então são iguais. A gente pode representar isso, se a gente não puder desenhar, a gente pode representar isso de outra forma. Por exemplo, o diagrama de Venn é uma delas, onde eu mostro que A e B são mais próximos entre si do que com C, tá? C é mais próximo de AB do que ele é de D ou E, e D é mais próximo de E do que eles são com qualquer outro, tá? Eu posso também representar isso com parênteses, a notação parentética, tá certo? Que é muito útil, por exemplo, se você tiver espaço de texto, mas não puder usar figuras, num resumo de um congresso, por exemplo. Você não tem espaço para figura, mas você quer mostrar uma filogenia. Você pode mostrar dessa forma, mesma coisa. Outra coisa interessante é que a gente pode podar uma árvore. Uma árvore ela nunca representa todos os táxons, tá? Nunca, porque a gente não conhece toda a biodiversidade. Então não tem nem como a gente representar todos os táxons. Quando a gente olha para uma árvore como essa daqui, ó, a gente pode podar alguns ramos. Então a gente pode ficar, por exemplo, com uma árvore tipo essa daqui. Você tem só B, E, F, G, tá certo? Ela fica assim por quê? Se eu tirei A e C, B fica sozinho aqui nesse clado. Esse clado aqui está representado só por B. Então B fica sozinho aqui, ó. E aí ele vai conectar com quem? Bom, aqui nesse caso eu tirei D. Então tirando D, se eu eliminar D, esse ancestral comum mais recente vai ser um ancestral de E, já que eu eliminei D, com FG. Então, E com FG. Então essa árvore aqui, ela não é igual a essa, mas ela é compatível com essa. Ou seja, as relações que estão sendo mostradas aqui são as mesmas que estão sendo mostradas aqui com um número reduzido de táxons. A mesma coisa aqui, ó. Aqui no caso eu eliminei A, então ficou B com C, que seria esse grupo aqui. Aí você fala assim, poxa, mas aqui B e C não são irmãos. E aqui B e C são irmãos. Mas o que acontece? B é mais próximo de C do que com qualquer outra espécie representada nessa árvore. Então eles passam a ser irmãos nesse contexto, tá certo? G, D e E. Você fala assim, mas G não é irmão de D e E, G é irmão de E. Desculpa. G, D e E. Exatamente. G é irmão de F, tá certo? Ele não é irmão de D e E, aqui ele é irmão de F, ó, G é irmão de F. Ele não é irmão de D e E. Mas aqui nesse contexto, como eu eliminei F, G passa a ser irmão de D e E. Nesse caso aqui, a mesma coisa. Eu tenho A, D e F. Peguei só 3 táxons. A, D e F. Então, D passa a ser irmão de F, porque eu eliminei E e G, e A passa a ser irmão dos dois. Então, essas são árvores que tem alguns galhos que são podados. Tá? Uma outra questão que frequentemente aparece é essa daqui, né? Qual que é o táxon mais basal?
né, olhando para essa filogenia aqui, qual seria o táxon mais basal? Quase todo mundo vai responder que o tubarão aqui é o táxon mais basal. Por quê? Porque ele está conectado diretamente na base da árvore aqui. Então ele seria o táxon mais basal. Aí eu pergunto, e nesse caso aqui, qual é o táxon mais basal? Aí a pergunta fica mais complicada, né? O que eu tenho aqui? Aqui eu tenho um conjunto de várias espécies diferentes de tubarões e eu tenho um ser humano aqui. Aí você fala assim, será que se eu for usar o mesmo raciocínio que eu usei aqui, eu vou dizer que o ser humano é o táxon mais basal, tá? Isso não faz sentido nenhum, né? Na verdade, não existe táxon mais basal. O ser humano não está aqui na base. O ser humano está aqui em cima, junto com todos os tubarões. Todas as espécies estão coexistindo, estão vivendo no presente. Você tem um ancestral lá no passado, tá? Que ele é tanto ancestral de humanos quanto ele é do tubarão. O tempo que se passou dele até os humanos e até o tubarão é exatamente o mesmo. Do mesmo jeito aqui. Tá certo? Então ele não é mais basal, né? A pergunta talvez que as pessoas querem saber, bom, qual que seria a forma desse ancestral aqui? Pode ser que ele tivesse a forma de um tubarão. Não quer dizer que o tubarão é basal. O tubarão é apical como todos os outros. Todo mundo aqui é apical, ninguém é basal. Tá certo? Então essa pergunta é interessante porque não existe essa história de táxon basal. O táxon basal era aquele ancestral que não existe mais. Tá certo? Outro termo muito utilizado é forma de transição. Ah, foi descoberto um fóssil que ele é uma forma de transição entre uma espécie e outra. Também não faz muito sentido, né? Talvez até faça, mas é uma questão difícil, porque forma de transição implica naquele pensamento em escada, que você tem uma espécie, aí você tem a transição para uma outra espécie, um pensamento linear. E, na verdade, geralmente os fósseis eles são ancestrais, eles não são formas de transição. Tá? Mesma coisa com elo perdido, né? Forma de transição. Ah, foi encontrado o elo perdido entre humanos e chimpanzés. Não é um elo perdido. Né? O elo é uma corrente, uma corrente é uma coisa linear. Nós estamos falando em pensamento filogenético. Então, a gente pode ter encontrado um ancestral entre humanos e chimpanzés. Ele não é um elo perdido, porque não forma uma corrente, não é um pensamento linear. Então, esses termos são inadequados, especialmente quando a gente pensa que quando a gente tem uma árvore como essa daqui, toda árvore, toda filogenia é uma super simplificação de uma árvore da vida, que é muito mais complexa, tá certo? Aqui eu botei uma árvore da vida, mas a árvore da vida é muito maior e muito mais complexa que isso. Ela tem milhões de espécies ao longo do tempo. E lembra, os fósseis também faziam parte dessa árvore. Apesar de eles não estarem aqui hoje, eles estavam como parte dessa árvore. Então, são muitas espécies, tá certo? Se hoje a gente tem milhões de espécies, imagina juntando todos os fósseis ao longo de milhões de anos. É muita coisa. Então, quando a gente tem esse desenho, a gente, na verdade, está mostrando só uma parte. A gente está mostrando as relações entre essas espécies que estão representadas aqui. Tá certo? E elas são as mesmas, independente de você. Se você tirar o ratinho, o humano vai ficar na mesma posição em relação ao lagarto, em relação ao sapo, em relação ao tubarão. Se você tirar o lagarto, idem, e assim por diante. Tá certo? Então, esses termos táxon basal, forma de transição e elo perdido, eles devem ser evitados. Eles remetem à ideia, principalmente forma de transição e elo perdido, remetem à ideia de um pensamento de continuidade, de escalar, de evolução no sentido de progresso. E não é isso que a gente quer representar. Bom, essa foi a primeira aula, o primeiro episódio dessa aula, e no próximo episódio a gente vai ver um pouco sobre terminologia e tipos de árvores.